Olá, pessoal, sejam mais bem-vindos a mais um podcast do curso Educação Física Semipresencial. Eu sou o professor Fernando Batista, gestor do ensino digital, e hoje nós estamos aqui com uma temática muito importante e com o professor Lúcio Mauro, que vai falar para nós sobre experiências, vivências relacionadas ao esporte, à luta, diversas atividades desenvolvidas aqui pelo professor, em uma experiência fantástica que nós vamos compartilhar com vocês hoje. Professor Lúcio Mauro, seja bem-vindo. Olá, professor Fernando, tudo bem? Aos nossos queridos ouvintes e telespectadores, né? Vamos dizer assim, né? Desse podcast que é o da Educação Física, né? Obrigado por mais uma vez um convite, né? E peço desculpas por eu estar vestido, né, caracterizado, né? Com o judogi ou o kimono, né? Tava dando uma aula há pouco. E aí acabei vindo para o podcast rapidamente, né? Então não consegui ficar civil. Professor Lúcio Mauro, sempre é uma alegria estar aqui contigo, nosso professor do curso de Educação Física, semipresencial da URI, né? A gente fica muito feliz e alguns dias aí tivemos um momento de live, né? Uma Sim, vivência nipônica aí do Japão, né? O pessoal precisa saber que o professor Lúcio Mauro fez uma experiência, que ele vai contar mais para nós aí com mais detalhes, no Japão. Fez aí um isso. tempo de aprendizado, de construção, que com certeza, professor Lúcio Mauro, uma experiência pessoal e profissional que leva para a vida. Nós estamos ansiosos, queremos que tu fale um pouquinho para nós aí, como que foi essa vivência, a ideia, o que te levou aí a estar aí no Japão, né, durante 30 dias, né, de uma Isso, experiência fantástica. isso. Fernando, professor Fernando, o que me levou aí ao Japão é o meu sensei, que meu primeiro sensei foi na Sojipa, e depois eu dei sequência em Santa Catarina, e acabei encontrando novamente o meu primeiro sensei já, que eu tinha feito aulas lá na faculdade, em Minas Gerais. E aí, durante um curso de educação física, e depois dei sequência, né, no judô, aqui em Santa Catarina. E esse sensei voltou à minha vida depois das redes sociais, né? O sensei Galileu aí apareceu na minha vida nas redes sociais, numa pós-graduação, e ele nos convidou a, a, a participar de uma viagem até o Japão e fazer os dois cursos necessários, né? E também uma confirmação lá da minha faixa preta. E então, confirmação que eu quero dizer é fazer esses dois cursos, né? Que são importantes e que todo judoca sonha em ir a Kodokan, que é onde foi criado o judô pelo Sensei Jigoro Kano, pelo Shihan. Shihan é quem criou, né? Então, é o sonho de todo judoca ir até, praticante de jiu-jitsu, ir até o Japão, ver as raízes, né? Prof. Lúcio Mauro, na live que nós fizemos sobre a vivência nipônica, aqui pelo curso Educação Física, foi muito interessante ouvir que, além dessa experiência relacionada à academia, à tua graduação, a experiência de estar no Japão, a vivência cultural, ela é indescritível. E a gente É, queria que tu falasse um pouquinho mais para nós aí sobre essa cultura, sobre o que você encontrou lá no Japão, né? O professor aham. encontrou lá no Japão, que de fato assim mexe conosco enquanto sociedade, enquanto cultura, que nós Isso, precisamos ter também aqui no Brasil e refletir sobre, né? A gente sabe que o professor Simauro dá aula no nosso curso de Educação Física, com certeza essa experiência que ele traz, dessa vivência que teve, vai acrescentar nas tuas aulas, nas suas atividades, mas também na vida como isso. profissional. Professor Fernando, eu iniciei no curso de Educação Física e tinha uma disciplina chamada atletismo. O atletismo foi a minha vida. Quando eu fui, eu, fu- eh, quando eu iniciei no atletismo, eu iniciei na Sojipa. E na Sojipa a gente tinha direito a fazer modalidades esportivas. E eu encontrei o atletismo e o judô. E depois na faculdade aqui, na universidade aqui, dando aula, né, ministrando minhas aulas, eu entrei na metodologia do ensino das artes marciais ou das lutas. Depois passou para esporte de combate. E essas lutas, dentro delas existem a capoeira, o judô
e o jiu-jitsu que eu pratico. E tem a questão do kickbox também, que é a mistura de golpes de punho e golpes de pernas, né? Mas eu sempre priorizei as artes marciais orientais por conta da disciplina, por conta do foco, por conta da resiliência, por conta dessa questão toda. Por exemplo, hoje eu estou de kimono, né? Kimono a gente conhece mais aqui no Brasil, né, traduzindo, mas é chamado de jodogi no judô. Kimono mais no jiu-jitsu, no karatê, né? Então, isso tudo me levou a querer conhecer a raiz, né? Como é na capoeira. Na capoeira, eu já visitei Salvador várias vezes por conta que a raiz da capoeira é Salvador. É a arte marcial, são duas artes marciais criadas no Brasil, a capoeira e o jiu-jitsu, tá? Jiu-jitsu, porque nós temos o jiu-jitsu lá no Japão. Então, a minha viagem começa por sair de Frederico a Chapecó, pegar um voo em Chapecó, né? O trajeto do voo de Chapecó a Guarulhos é mais curto que a viagem de carro de Frederico a Chapecó. Aí Chapecó a Guarulhos, aguardar o voo, né, de Guarulhos a Dubai. E Dubai nós também tivemos a experiência de ficar um dia lá no ir e um dia no vir. É fantástico para quem é da engenharia. É fantástico ver aquelas estruturas. É uma beleza diferente, não é uma beleza natural, né? É uma beleza artificial, mas é uma beleza. E são 19 horas de Guarulhos a Dubai e de Dubai a Tóquio, ao aeroporto de Narita, são mais 16. Então, totaliza aí algumas horas de voo. Você se aclimata dentro do avião, o avião tem luzes no teto simulando estrelas, o céu, fechar todas as janelas, você tem tapa o olho lá que utiliza para se acomodar, travesseiro, cobertas, alimentação alimentação nos horários normais, né? Café da manhã, almoço, jantar, mas entre elas tem outros lanches, outras alimentações, muita água, né? Porque é um voo muito longo. E, e chegando em Narita, nós fomos a Osaka, que é a segunda cidade mais populosa do Japão. Osaka tem 27 milhões de habitantes, mais que São Paulo. Para que todos saibam, o Japão é do tamanho do Rio Grande do Sul, com um pedacinho de Santa Catarina. Então, de uma ponta a outra, ele dá em torno de 900 quilômetros, né? E aí, de Narita, nós fomos para Osaka. Em Osaka, de Narita a Osaka são 485 quilômetros. Nós fomos de Shinkansen, que é o trem bala ou o trem rápido. É, algo assim formidável. Daí você rever a questão da física, a questão do que tu aprende na escola, a física. É o teu corpo que está se movimentando, é o trem que está se movimentando, ou é a terra que está se movimentando? Professor, em meio a tudo isso, alimentação, café da manhã no Japão. O café da manhã no Japão é algo assim, sui generis, né? O pessoal de São Paulo, nós fomos em 14 brasileiros, né? Nesse grupo. Só eu do Rio Grande do Sul, um paranaense, e eram 8 paulistas e quatro mineiros. E o sensei que veio dos Estados Unidos. E aí me perguntava como é que era o café colonial no Rio Grande do Sul. Mas por quê? Não, porque tu vai ver como é que é o café dos japoneses. Então, o nosso café colonial é recheado, né, de Exato. guloseimas e é, de coisas apetitosas. O café da manhã deles é peixe, arroz, lamen, que é o macarrão, carne de porco, salsicha de porco, o omelete japonês, Que né? café da manhã, hein? O omelete do japonês não é o omelete normal, ele é adocicado, é com açúcar, não bota sal, não é com sal. O arroz é com pimenta e gengibre, toda a comida é pimenta e gengibre, é muito forte. É, são alimentos diferentes dos nossos, né? Inclusive, em um restaurante a gente experimentou a carne de cavalo, né? Também ela é muito difundida, a carne de porco vai do Brasil, vai da Rússia para o Japão, para todas as localidades do Japão. Então, eles utilizam muito o peixe, né? O salmão, o atum, e,
e eu vi um atum gigantesco, maior que a nossa mesa que nós estamos aqui, e eles se alimentam muito do peixe natura, né, que é cru, o sushi, o sashimi, é diferente do Brasil. Quando a gente falou que o sushi tinha morango aqui no Brasil, tinha Nutella, e os japoneses diziam, no sushi, no sushi, no sushi. É diferente. Prof, essa questão da alimentação, com certeza é algo que marca, né? Marca porque quantos dias, né, tendo essa alimentação. E tem também algo que o pessoal sempre quer saber. É algo que se fala muito hoje sobre as curiosidades do Japão, sobre a cultura, enfim. E até na live a gente comentou um pouquinho a questão da escola, né, da educação. Isso. Essa educação que tem um caráter. Os gregos, eles tinham muito isso, né? Uma educação integral, uma educação para a vida, né? E nós vivemos diversas experiências da educação, mas se tu pudesse falar um pouquinho para nós, assim, o que que... Eu sei que talvez é uma experiência, assim, que tem as suas características próprias, mas o que que tu percebeu lá, talvez nas escolas, ou essa educação voltada para a atividade física? Aquela relação que o prof comentava na live, né? O físico e o mental, essa integridade voltada para a atividade física. Isso. Eu Uma gostaria de saber um pouquinho aí. A mente sã e o corpo são, né? Então, começa pela alimentação. Você não vê pessoas resfriadas com a máscara. A máscara não é para se proteger, a máscara é para proteger o outro. A máscara é para proteger o outro. Então, é o resfriado que eu estou tendo, um resfriado. Eles não buscam tanto os hospitais porque a alimentação deles é a base de gengibre, que gengibre protege, né, a imunidade. A pimenta, os, é, todas essas questões de ervas, chás, eles tomam muito chás. Então, alimentação junto com a atividade física. A atividade física mais básica deles, né, que é a caminhada. A caminhada, eles fazem caminhadas de 15, 20 quilômetros. Nós brasileiros, eu voltei com menos 10 quilos, gente. Eu voltei com menos 10 quilos, e não é porque passei fome, mas a questão toda é que a atividade física, e isso foi benéfico para minha saúde. E a questão toda que tu falas da mente sã e o corpo são, começa por aí, né? Alimentação, atividade física e a escolaridade. Prof, nós percebemos que o prof trouxe uma formação, inclusive aqui temos, né, um cartão da Kodokan. Isso. Nós queremos saber um pouquinho mais, porque a gente sabe que esses graus de formação, podemos dizer assim, de graduação na atividade, é algo que realmente tem toda uma vivência. É uma vivência que o prof, ao longo da sua vida, Sim. foi construindo. Fala um pouquinho dessa experiência aqui voltada para a educação física em específico, né? A experiência da Kodokan, que a gente quer saber muito Isso. sobre isso. Eu vou concluir a resposta sobre a escola e daí eu passo para a Kodokan e para o curso lá em si. A escola lá, então, por exemplo, a educação física, lá são 3 períodos. Na live a gente não conseguiu informar direito, né, porque a gente não tinha pesquisado isso e não tinha ido em loco. Então são 3 períodos de educação física, mais um de ou judô ou de kendo. Kendo é a luta com espadas. A educação em si lá, em 2022, eles retiraram toda a tecnologia dos alunos dentro de sala de aula, porque eles não estavam mais sabendo ler e nem escrever. Então, dessa forma, eles fizeram com que o aluno voltasse a escrever manualmente no seu caderno. O professor é o único que utiliza as tecnologias, né? E a leitura voltou a vigorar nas escolas. Os estudantes utilizam uniformes, a escola é pública, mas é paga, como outros lugares do mundo. Na Europa existem países que fazem isso. Os impostos retornam para a família, retornam para quem paga a escola, né? Então retorna lá no imposto do carro, retorna na compra de alimentação, na compra de vestuário. Então a escola lá é prioridade intelectual para que ele cresça, que ele se desenvolva. O país, o governo projeta como é na Coreia e como é na China. Eles projetam a questão toda de uma evolução através da tecnologia. Então, eles fazem com que a educação seja muito mais forte, que o aluno busque ser mais educado, mais leitor.
e aí retirou-se a tecnologia nesse momento de sala de aula. Mas um momento fora da sala de aula, os alunos são como qualquer outro, são jovens, crianças, brincam, gritam. O Japão é muito silencioso no meio do adulto. Nos trens você não vê ninguém conversando alto. Quem conversava alto era o europeu e o brasileiro, né? Conversava alto. E aí, às vezes, a gente chamava atenção entre nós mesmos para que pudéssemos fazer um pouco mais de silêncio, porque o japonês gosta do silêncio. Então, a questão toda da Kodokan vem junto com a escola. É, o mestre Jigoro Kano, criador do judô, o judô tem cerca de 100, 110 anos, tá? Ele, ele, ele tem quase a mesma idade do jiu-jitsu brasileiro e da capoeira brasileira. Então, o que acontece? O mestre Jigoro Kano, ele ocupou um cargo político como ministro da Educação e através desse Ministério da Educação, ele conseguiu implementar nas escolas, então, o judô, junto com a educação física, porque o mestre Jigoro Kano foi o primeiro professor de educação física do Japão. Ele foi um dos primeiros pedagogos. Então, ele conseguiu transformar um método corporal num método corporal e mental. Então, junto com a escola. Então, hoje o aluno, além da formação, por exemplo, vai para a universidade, além da formação universitária, de professor de educação física, de advogado, de engenheiro, ele sai faixa preta de judô. Se ele, infelizmente, não conseguir em algum momento trabalhar na profissão dele, ele, ele pede auxílio do governo e vai embora do Japão para ensinar judô em alguma parte do mundo. Então, essa foi uma das ideias do Sensei Jigoro Kano em relação à criação do judô. E a Kodokan é um marco, como diz o meu filho de 7 anos, é a mais antiga academia do mundo. É a mais antiga e a maior academia do mundo. Só para vocês terem uma ideia, a Kodokan é um prédio de 8 andares, todo voltado para o judô. Eles têm uma loja, eles têm um museu, eles têm alojamento e depois, em 3 andares, depois os outros andares é só tatame. O tatame principal, ontem eu estive numa rádio aqui em Frederico e quem me entrevistou ficou aterrorizado, vamos dizer assim, apavorado, né, que é o termo que o gaúcho utiliza, com o tamanho do tatame. O tatame que se tem no tatame principal da Kodokan tem 900 metros quadrados. 900 metros quadrados é 2 quadras do Itapajé. 2 quadras do nosso ginásio Itapajé aqui. Então, a gente brincava lá que era um potreiro, né? Como diz aqui no Rio Grande do Sul, e o pessoal de São Paulo, o que que é potreiro, né? Que perguntava para mim o que que era potreiro. Porque tem alguns dizeres que só são do Rio Grande do Sul, né? Exato. Então, quando eu cheguei lá, eu só fiz bate. Olhei para aquele tatame e fiquei. Como é que os caras limpam todo dia? E aí, quem limpa todo dia são senhores 80, 90 anos que limpam o tatame, que são, a gente chama de kodanshi. No Japão existe o faixa branca e o faixa preta. Depois do faixa preta existe o kodanshi, que é o faixa branca e vermelha. E daí esse branca e vermelha e tem até o nono dan, e aí depois vem o vermelha, né? Daí o vermelha ele vai até o 10º dan. Hoje existem 2 pessoas importantes no mundo do judô, que é o presidente da Kodokan, que é o nono dan, que ele é vermelho, é nono dan, ele tem 90 anos, e a sensei, a mulher mais antiga, mais do judô no mundo e com mais, vamos dizer assim, responsabilidades, porque ela carrega uma faixa vermelha na cintura também, como o presidente da Kodokan. Então são os 2 mais antigos, com o nono dan no mundo, e os responsáveis pela Kodokan. Então, os dois, ela tem 92 anos, os dois vão aos treinos diariamente. Eles vão ao Olha treino só. diariamente. E com seus corpos frágeis, mas estão lá. E ainda praticam. Eles fazem os exercícios de aquecimento, os exercícios de alongamento, né? Vão lá e dão o bom dia deles, né? Que o bom dia é o Ohayou gozaimasu, né? O Ohayou gozaimasu é bom dia em japonês. Vão lá, dão o bom dia deles, abrem a academia, fazem suas atividades. Então,
E são pessoas que leem muito, são pessoas que se informam. Ela mesma, com 92 anos, ela estava com o celular dela, tirando fotografia lá, né? Então, a gente acha que a gente faz um comparativo, né, com os Estados Unidos, Brasil e Japão. Eu que tenho doutorado em geriatria, né? É, eu faço um comparativo, que os Estados Unidos criou as motos pequenas, né, os quadriciclos ou as motos para idosos e para quem está em sobrepeso, né, obesidade mórbida, para entrarem nos smart, né, que são os supermercados térreos, né, ou lojas térreas, para fazer suas compras e voltar para suas residências usando esses veículos. E dentro de casa eles se locomovem às vezes com esses veículos, né? Então eles ficam em casa a partir dos 70, 80 anos, eles não têm uma sobrevida. Chega a 70 anos, de repente, infelizmente, eles falecem nos Estados Unidos. Por quê? Por conta do fast food, por conta de não fazer atividade física, não caminhada. No Brasil, a pessoa chega aos 70, 75 anos, às vezes a família se reúne e diz: olha, o pai e a mãe estão precisando de um cuidador. E aí essas pessoas ficam em casa assistindo televisão com o seu cuidador. Elas não fazem mais atividade física, não tem mais um trabalho, não tem mais convívio, às vezes, com a família que está assoberbada de trabalho, que está deixando aquela pessoa com outra, né? Então, e no Japão, não. No Japão, no Japão é algo tão diferente, né? A gente entrava no trem, tinha um idoso, a gente queria dar o lugar para ele, ele fazia sinal com a cabeça que não. Ele permanecia em pé, se segurando em algum banco, em alguma alça, mas ele não sentava. Então, existem trens hoje com a questão toda, trens, vagões para mulheres, sim. Existem vagões com a parte para idosos, para grávidos, sim. Mas eles não querem utilizar porque é padrão do país deles. O idoso ele tem a sua vida própria. É muito comum você ver idosos com 94, 95 anos com andador na rua. Professor Lucimauro, com certeza o nosso podcast de hoje é diferenciado. Que experiência, que vivência, quantos conhecimentos. A gente quer agora fazer mais uma perguntinha aí sobre o Lucimauro que estava aqui antes, o Lucimauro que foi para o Japão e o futuro. E as atividades agora, as perspectivas, após toda essa experiência, toda essa vivência que tu trazes para nós e que com certeza vai acrescentar muito no teu cotidiano e a gente já está percebendo na tua vida pessoal e profissional. Professor Fernando, assim, a expectativa era muito grande ir para o Japão para conhecer, para ver tecnologia, para saber se era tudo aquilo que acontecia, né? Se as pessoas lá, porque a gente via muitos vídeos, né? Muitos vídeos de YouTube, o pessoal não convivendo um com o outro, as pessoas são quietas, realmente o silêncio impera. Mas tem, por exemplo, moto barulhenta, de alta cilindrada, carros formidáveis de altas cilindradas, eles gostam muito de, por exemplo, pegar o carro e customizar o carro, colocar uma roda, colocar uma pintura diferente, o som. Eles fazem isso, mas tudo dentro da legalidade. Desde a hora que a gente chegou no aeroporto de Narita, a gente foi monitorado. É, colocava-se a mão num totem, o passaporte no outro totem, tinha o escaneamento facial. Biometria. E é como se vê nos filmes, e como se ouve falar. O escaneamento facial, não se vê polícia na rua, se vê robôs polícia. Robôs, robôs do nosso tamanho, que esses robôs ficam em estações, ficam em pontos estratégicos. E eles fazem alertas com sirenes, com fala em japonês, e aí você já fica temeroso, né? Porque o que você fez de errado? Nas escadas rolantes você anda pela esquerda, na direita, sobe caminhando na escada rolante, quem está com pressa, quem está prestes a chegar ao seu trem. O transporte público funciona muito bem, a limpeza das estações, a limpeza da rua é fantástica, é formidável. Eles fazem um trabalho na madrugada para limpar as ruas, não tem lixo nas ruas, não tem lixeiras nas ruas, você carrega o seu lixo. É, então, a questão do silêncio é. As pessoas falam, conversam, como eu disse, as crianças gritam, correm, são felizes, alegres, os adolescentes estão namorando, namoram.
mas com a questão toda da população, da superpopulação, porque você imagina, a capital Tóquio tem 38 milhões de habitantes. 38 milhões de habitantes. Eu brinco que é saindo japonês por todos os canos, né? Existem japoneses por todos. Então, as gerações que vêm pela frente, elas não querem mais famílias com 5, 6, 8 filhos, como era no passado do Japão Imperial, né? Do Japão que tinha que ter mais elementos na família, tinha que se ter uma família grande. Por quê? Porque precisava para defender o país das invasões da Coreia, das invasões da China, como também o Japão invadiu Coreia e invadiu China, mesmo sendo pequeno. Ele fez essas invasões lá há muitos anos atrás. E, e a questão toda da minha. Eu tinha uma ideia do que era o Japão, mas chegando lá, eu vi um Japão totalmente diferente, um Japão aberto, um Japão que recebe bem as pessoas, recebe bem o estrangeiro, principalmente na Kodokan, os senseis, os professores eram muito receptivos, eles não falavam às vezes inglês, não falavam espanhol, mas falavam japonês e vinham tentar se comunicar com a gente, para poder tentar. E aí eu brinco sempre, hoje estou brincando com meus alunos adultos e adolescentes de judô e jiu-jitsu, eles sempre usavam duas frases pequenas, good e no good. Fazia um movimento errado, no good. E fazia o movimento certo, good, né? Então era a maneira deles se expressarem de uma forma assim, e carinhosos. Eu ganhei presentes de japoneses lá, é, sendo que só retribuí o carinho deles na forma, tentando ensinar o português para eles e tentando ser respeitoso. E eu aprendi, por mais que eu esteja falando bastante aqui no podcast, eu aprendi a ouvir. Em um mês eu aprendi a ouvir mais, né? Ouvir mais do que falar. Aprendi que nem toda tecnologia vai substituir o ser humano, mas que ela é importante para a gente poder evoluir e crescer, né? É, só para ter uma ideia, nos restaurantes, tinha um restaurante que a gente almoçava do outro lado da Kodokan, da Avenida da Kodokan, que a Avenida da Kodokan eram 3 vias para vir e 3 vias para ir. Então a gente atravessava um semáforo gigante, atravessava essa avenida, e o mais interessante que a gente comentava lá que era o semáforo do pedestre estava fechado, não passava um carro. Todo mundo estava aguardando abrir o semáforo. E aqui em Frederico, o que nós temos de igual em Frederico é isso. O pedestre está passando na faixa de segurança, para-se o carro. Na região aqui em si é isso, né? Tem pessoas que vêm e a Frederico, eles falam de outros lugares e ficam assustados, porque o pessoal para o pedestre passar na faixa. Cultural, né? É cultural. Então é a mesma coisa lá, é cultural. E aí os colegas de São Paulo diziam: Ah, eu tô louco para atravessar. Não vem vindo nenhum carro, vamos de uma vez, porque daí o que acontece? Eu atravesso para poder fazer o que eu tenho que fazer. E o nosso restaurante era no outro lado da avenida, como eu estava dizendo. E tudo é fila, tudo é esperar, aguardar o teu tempo, não tem de furar fila, de ter o jeitinho, é, político lá, a questão da justiça, né? O professor César, que está aqui atrás das Nosso câmeras diretor aqui, de imagens aí, prof. César. que é do direito, eu comentava com alguns professores do direito que eu também andei pesquisando lá e vendo como é que é a justiça deles. E principalmente, como eu disse, a gente é monitorado todo momento, são câmeras por todas as partes, por isso as pessoas não fazem nada errado. Celular é como estar aqui em Frederico e na nossa região. Tu pode usar celular, pegar tua carteira, de repente, às vezes, deixar o carro aberto um pouquinho para ir ali na loja para pegar algo, ou no supermercado pegar algo e voltar, o teu carro tá ali. A mesma coisa acontece numa cidade de 38 milhões de habitantes. Por quê? Porque tem o escaneamento facial, câmera para todos os lados. Se você fizer aqui, lá na frente eles vão te pegar. E vai surgir a polícia não sei da onde. Eles surgem com uma rapidez fantástica. E os robôs policiais estão presentes. Então, não é temer, mas é respeitar, é cultural. E a justiça lá, ela é muito forte, é mão forte. 99% de quem vai preso fica preso. Os 1%, o 1% tem que ter um advogado muito bom e justificativas que sejam plausíveis, porque tudo é filmado.
Ah, mas naquele corredorzinho tem ruas vielas? Tem, mas também tem câmeras das casas, e essas câmeras normalmente têm que ceder as imagens, e as imagens são cedidas, então é algo cultural deles serem filmados, né? Fora dos ambientes internos, internamente não. Tu chega no hotel, nosso hotel lá, as portas eram automáticas, às 10 horas saía o pessoal da portaria, não tinha mais ninguém. Ou você comunicava pelo WhatsApp com alguém, uma inteligência artificial, e a inteligência artificial te respondia. Ou alguém que ainda estava de plantão. Mas normalmente na recepção não tinha nada, não tinha ninguém após as 10 horas. Todo mundo entrava no hotel ao momento que queria. Até o elevador estava sendo filmado. Nos andares não tinha mais câmeras e dentro dos apartamentos, dos quartos, não tem câmera. Então é uma questão cultural. As portas, eu brinco que eles têm que ocupar todos os espaços, que as portas de tudo, prédios grandes, prédios pequenos, as portas não abrem que nem as nossas portas. As nossas portas abrem para dentro do ambiente. As portas abrem para fora. No hotel, as portas abriam para o corredor. É algo assim diferente e cultural, porque a gente pensa assim, eu estou passando e de repente alguém abre a porta e vai bater no meu rosto. Não, eu tenho que andar no canto esquerdo do corredor para não ser atingido pela porta que vai abrir, alguém abrindo. Então tudo é cultural. E quem voltou do Japão voltou mais respeitoso ainda, porque a minha origem é de uma família de militares. Então, há muitas coisas a arte marcial me ensinou, mas muitas coisas, como a disciplina, a educação, a arte marcial, vamos dizer assim, poliu, tanto o judô, quanto o jiu-jitsu, quanto a capoeira, me poliram. E lá fora eu consegui observar que palavras que eu aprendi em japonês, a tradução se traduzia somente em respeito, em obedecer o regramento, em ser correto, chegar no horário, fazer a saudação, porque o japonês da Kodokan, da academia Kodokan, ele aprendeu a estender a mão, porque tem muito europeu, muito americano, muito brasileiro que vai para Kodokan. E aí estende a mão para eles, e eles aprenderam a cumprimentar com a mão também. A gente se assustava porque a gente havia sido instruído para fazer o cumprimento, reverência, né, com a cabeça, com o tronco. No entanto, quando eu olhava para frente, estava o sensei estendendo a mão. Na rua, em outros lugares, é diferente. Existem sinaléticas que são do mundo ocidental que não pode ser feita no mundo oriental, né? O positivo, o joinha significa um xingamento para eles. Então eu não posso fazer o que é o xingamento aqui, porque fica muito, né? Distorce o que a gente está falando aqui, disciplina de respeito. Mas nos disseram, não façam positivo. Não façam joinha lá do Brasil. Façam ok. Ok é o correto. E eu cheguei numa loja para comprar um tênis. Não vou falar a marca, porque não estão nos patrocinando. E essa marca tem o Japan e o China. Japan e China. E aí os japoneses gostam muito de comprar coisas japonesas, não chineses. Então o chinês é mais para quem é turista que vai lá no Japão. E aí eu comprei um tênis japonês para mim e um para o meu filho. E estou pagando e eu disse pro rapaz, o atendente que falou inglês comigo, perguntei se ele falava inglês. Ele me contou um pouco sobre o tênis que eu comprei, que ele era ótimo o tênis. E aí eu paguei, aí ele me entrega a bandeja, faz quanto que é o meu cartão de crédito. Eu coloquei, ele me entrega uma bandeja e eu coloco o cartão. Ele faz o sinal para colocar o cartão ali. Aí ele puxa a bandeja e leva o cartão até a máquina. A honestidade, ele passou o cartão, não fui eu. Ele passou o cartão, botou de volta na bandeja e me devolveu a bandeja com o cartão dentro. Não é porque ele não quer pegar da minha mão, não é porque tem algum problema de higiene, é por conta que ele não quer fazer negócio comigo. Ele quer ter um laço mais forte de amizade que eu volte à loja para comprar com ele. Então, por isso eles estendem a bandeja. E a bandeja, sim, a bandeja é que vai fazer negócio comigo, né? Então, aí quando eu... Simbologia simbologia. Quando eu fiz o pagamento, eu agradeci. Thank you very much, my brother.
e estendi os 2 dedos polegares. E ele colocou a mão no rosto e sorriu. Sorria, sorrindo. E aí eu, thank you, my brother. E ele ali, eu, bye bye, brother. Aí quando eu dei bye bye, brother, ele, obrigado. E aí eu brinquei com o meu colega que tava junto comigo, ó, o japonês falava português. Aí eles, não, cara, ele tá dando risada de outra coisa. Daí, do que será? Eles, não sei. Aí fomos conversar com o sensei e ele disse, eu esqueci de avisar vocês. Isso era no 3º dia de Japão. Esqueci de avisar vocês. O polegar, o joinha, ok, significa algo não muito legal aqui no Japão. Então, cuidem com ele que é mais jovem, tá tudo ok. Mas com o japonês mais velho é uma ofensa, né? É uma ofensa. Então, eu voltei do Japão é, com a cabeça mais focada em algo que eu já fazia, que eram as artes marciais. Para o nosso curso e para os nossos alunos, estou projetando um curso de extensão, de repente num sábado ou num dia da semana, para que a gente possa estar conversando, falando algumas nomenclaturas, tentando ensinar um pouquinho do japonês, porque a gente aprende o japonês também nas nomenclaturas, como eles aprendem a capoeira, japonês também pratica capoeira, tem grupo de capoeira de japonês lá, e eles aprendem as músicas em português para poder jogar capoeira, tocar o berimbau, tocar o atabaque. Procure na internet, procure no YouTube. Existe grupo Gueto japonês de capoeira, com muitos japoneses praticando capoeira. Eles não praticam kendo, nem o judô, nem o jiu-jitsu, mas praticam a capoeira lá, que é brasileira. E por conta da sonoridade que ela traz. E então eles aprenderam o idioma português ou brasileiro através da capoeira. E nós podemos aprender o idioma japonês, que é difícil, né? Tá aqui o Sensei Jigoro Kano, quando ele era jovem, né? Não sei se estamos conseguindo mostrar. Aqui ele era jovem. E aqui é o certificado. E aí o certificado, normalmente os brasileiros tiravam de cabeça para baixo. E aí os japoneses vinham e corrigiam. Aqui ao lado, assim, vai aparecer. Bem aqui assim, aparece o meu nome em português. Aqui é o carimbo da Kodokan. Aqui a assinatura Perdão, aqui a assinatura do sensei presidente da Kodokan. Aqui é o meu nome em japonês. Esse é o meu nome em japonês. Desse lado aqui. Perdão, esse aqui é meu nome em japonês. Esse aqui, esse aqui é meu nome em japonês. E aqui o certificado, um dos cursos, que é o curso de kata, que é um curso muito, muito difícil, mas a gente fez. Aqui diz que eu fui aprovado com louvor e ele comprova isso, o presidente comprova. Então a tradução é essa. E daí tem um outro certificado que é semelhante, que é o curso de UASA, que é a técnica de defesa pessoal e solo. Mas nesses cursos eu aprendi mais É do- isso que nós comentávamos, né? A experiência, além da atividade física do curso, a experiência cultural ela acrescenta muito. e professor Fernando, assim, lá tinham pessoas de todo mundo, então o inglês era a segunda língua, primeira língua era o japonês. E o sensei Galileu disse, não, vai ter um tradutor. Mas ele não disse qual que era o tradutor, né? Então vocês imaginem o que era a cabeça da gente. Ouvir em japonês, um japonês traduzir para inglês, a gente traduzir do inglês para português no nosso cérebro. Então, 3 línguas, né? Movimentos, golpes, a gente entendia o nome do golpe, né? A aplicação. E a aplicação na prática. E a troca. Eu conversava com a professora Elizabeth, com o Pietro em casa. é, é, eu treinei com holandês, treinei com tailandês, treinei com americano, treinei com italiano, treinei até com um argentino que apareceu lá, gente. Um argentino, eu escapando dos argentinos aqui Olha só, nas pessoal. praias, eu fui encontrar um argentino lá. E sueco, belga, um casal de belgas ficou nossos amigos. A Melissa e o Sergei. Não é Sérgio, é Sergei. E aí a gente falava um pouco de inglês e um pouco da língua de cada um, né? Eles pediam como é que era em português que se falava, a gente pedia como é que era na língua materna deles, né? E aí essa troca de ideias,
é muito interessante porque a gente não faz isso tanto aqui. Porque a gente quer que as pessoas aproveitem mais a parte física do judô, do jiu-jitsu, não quer que a pessoa perca o tempo dela sem fazer a parte prática, mas esquece às vezes da língua, da cultura, do pequeno, do tomar o saquê, que o saquê é uma bebida feita à base de arroz, né? Uma bebida semelhante ao vinho, fermentada, né? Então, tomar um shotzinho de saquê, né? E para alimentar essa ideia, tem saquê saborizado, saquê doce, saquê como as nossas bebidas que a gente compra, o vinho, né? Doce, o vinho branco, existem vários. Desde o sorvete matcha, que é feito de erva mate. Tomei 2 sorvetes de matcha lá, porque tinha que provar. Era doce com o azedo da erva mate, nossa. É matcha que eles chamam. O sorvete de saquê. Sorvete de saquê. É alcoólico? Não, eles fazem com a parte da massa do arroz, que eles aproveitam para fermentar. Ah, Vários alimentos diferentes, a questão toda de usar o ventilador de mão, porque lá era 39, 40 graus, 12 horas de diferença, né, professor Fernando? Sim, 12 eu horas de até ia diferença. comentar essa questão da temperatura que nós falávamos, né? 12 horas de diferença, então, quando a gente fez a live era cedo da manhã, lá muito cedo. 7h30 da manhã no Japão, E 19h30 da noite aqui no isso. Brasil, né? E uma coisa que é igual a Frederico, a todas as partes do Japão, é a questão toda do parar para se alimentar. Então, meio-dia é almoço. Na Europa, que eu tive a experiência de estudar lá, não se para. Começa a trabalhar às 9 da manhã e não se Exato. para. Vai parar lá 2, 3 horas da tarde para fazer um almoço, né? Então, por exemplo, os portugueses chamam de pequeno almoço o café. Por quê? Porque eles não param no meio-dia. Então, lá no Japão, não, é parado ao meio-dia, mesmo que comece às 9 horas da manhã. Tudo começa a funcionar a partir das 9. Parou ao meio-dia, é almoço. Às 5 horas da tarde é como os ingleses, tem um chá, tem um café, um lanche. Depois, às 8, 9 horas da noite, tem um jantar. Então, tem essa semelhança conosco. Ah, a questão toda da alimentação deles é, não é tanto fast food, não existe tanto fast food. Existem as grandes redes, existe, mas elas são adaptadas ao Japão. Como é na França, todo mundo fala, como assim? Mas vou falar a marca aqui, não patrocina, mas vou falar a marca. O McDonald's. Mas o McDonald's lá é diferente dos Estados Unidos, sim. É feito com peixe, tem hambúrguer de peixe. Mas como assim? Mas na França o McDonald's é azul, não é as cores dos Estados Unidos, é azul o McDonald's na França. Pessoal, quantas experiências, quantas vivências, professor. E teremos mais alguns momentos aí nos próximos meses, né? Nós conversávamos aqui antes desse momento aqui de iniciar o podcast, aqui nos bastidores, que o prof. Lucimauro, que nós vamos ter aí um merecimento aí no próximo ano, né? O professor vai estar conosco aí, provavelmente no mês de novembro, nós vamos fazer mais um momento de podcast aqui, pessoal. Anuncia para nós essa novidade aí, a gente quer também ter essa expectativa e vamos ter também mais alguém, né? Mais um Isso, professor, um sensei, né? Que vai estar conosco aí nesse momento. isso. Professor Fernando, então, acho que ele não comentou, sensei, professor é mestre, né? Então, é um certo tempo da tua vida. Aqui no Brasil, se chama de sensei até o faixa preta, né? E mestre, daí quem tem faixa coral, que é branca, preta e vermelha. Depois o kodanshi, que é o branco e vermelho, se chama de mestre. O vermelho é de mestre. Então esses aí são os mestres, né? Mas o brasileiro, ele incorpora nas falas algumas coisas. O sensei, então, é o faixa preta. O que que acontece? O Japão é muito bom. O Japão foi uma experiência magnífica, formidável. Era 8 horas, 15 dias treinando 8 horas por dia de judô, subindo escada do quinto andar, do quarto andar, perdão, do quarto andar até o sétimo, escadaria. Era cansativo a escadaria. O calor de 39, 40 graus, ar-condicionado em toda a academia Kodokan, sim, mas mesmo assim, 450 pessoas num curso, 480 no outro curso, treinando juntas, respirando, exalando calor, é muito quente. E com 4 horas de manhã e 4 horas de tarde de treino,
mais caminhada até o hotel, que dava em torno de 15 quilômetros, vamos dizer assim, mas não tinha estação de trem. Sim, tem estação de trem, mas elas são para ligar pontos e não outros pontos. Então a gente ficava no centro de Tóquio, e o centro de Tóquio é grande. É como caminhar mais ou menos daqui, quase a Siberia ali, né? E a gente caminhava sem notar. Por quê? Porque é tudo urbano, é muito urbano. Então não tem. É tudo reto, plano. Para o mês de novembro, então, nós vamos fazer então com o professor Fernando novamente e com o professor César uma live com o mestre Carcará. O mestre Carcará é meu mestre de capoeira, eu sou mestre de capoeira, mas eu tenho um mestre. E, e essa live vai ser especial porque ele também estará falando sobre o prêmio que eu vou receber em fevereiro, né, que é o Oscar da capoeira no mundo. Eu vou receber em Salvador esse prêmio, um berimbau de ouro, que ele equivale então ao Oscar, como eu falei, dos artistas, né? Mas pelos trabalhos que eu fiz em relação à capoeira, pelos escritos em relação à capoeira, livro, a criação do grupo na região, do grupo que eu pertenço de capoeira, e também os feitos que eu já fiz fora do grupo, em outros grupos nacionalmente. Então a gente vai estar recebendo esse prêmio lá em Salvador. E com certeza vai ser um momento muito especial, como esse que está ocorrendo aqui no nosso podcast. Prof. Luiz Mauro, muito obrigado. Obrigado por estar aqui conosco, por todas essas experiências, por compartilhar essa tua vivência pessoal, profissional no Japão, e com certeza acrescenta muito para todos nós, enquanto Frederico, enquanto região, enquanto Rio Grande do Sul, que nós comentávamos dessa formação, uma mensagem aí sobre toda essa vivência aí que tu quer dizer para nós como uma mensagem aí final. Professor Fernando, dizer que a URI esteve sempre presente no Japão, nas minhas camisetas, né? Várias fotos aparecem a camiseta da URI. Lá na Kodokan, eu utilizei a camiseta como uma bandeira, ajoelhado nas fotos, em pé com o grupo. Sempre esteve o curso de Educação Física e estará sempre na minha vida, né? Por conta que é o meu primeiro curso. O curso da URI, principalmente, porque eu vim para cá por conta do curso de Educação Física da URI, né? E graças a duas pessoas, né? O professor César e a professora Elizabeth, esse curso foi criado e foi mantido, né? Junto com a professora Silvia também, né? Que ela manteve o curso. E agora num formato diferente, mas que um formato que faz com que ela esteja viva dentro da universidade, da URI, e sempre o curso de Educação Física esteve vivo, né? Nas minhas práticas lá na Kodokan, no Japão, nas caminhadas, contava para o colega do Paraná, de Londrina, lá, o Thiago, contava para ele como é que tinha começado o curso, como é que eu tinha começado no curso, e dizer assim que eu fico muito feliz em estar aqui, né? E você está nos gerenciando nesse curso com um formato diferente. Agradecer ao teu empenho, principalmente o teu empenho, professor Fernando, porque sem você não seríamos nada, né? Buscar os alunos, estar presente, fazendo da tua maneira, de uma maneira que acho que alguns professores de educação física não fariam, mas tu está fazendo da tua maneira, né? Agradecer muito isso, porque tu representa, né? Tu já tinha que receber o diploma de educador físico aí, né? E dizer aos nossos alunos que perseverem, porque os japoneses dão uma lição de vida, porque eles são um povo muito sofrido também, como o nosso povo é. Eles sofreram com várias guerras. Hiroshima, eu estive lá, é algo assim que passaram-se muitos anos, mas as feridas permanecem e eles se reestruturaram, mas permanecem as feridas. Os japoneses, da forma deles, eles venceram. E a mesma coisa é o nosso curso de Educação Física aqui, que ele surgiu da cinza, voltou que nem a Fênix, e só sempre deixo a mensagem que eu coloco em vários lugares. Força para lutar e fé para vencer. Agradecer mais uma vez,
arigatou gozaimasu, e dizer que eu estou à disposição e que a gente vai correr e lutar mais um pouco ainda com as nossas katanás, que é a espada japonesa, e com a nossa adaga gaúcha. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado, professor Lucimauro. E para você que está nos acompanhando, pessoal, nosso próximo podcast vai ser sobre ginástica laboral em uma instituição aqui da região. Em breve, novidades. Muito obrigado. Esse foi o podcast do curso de Educação Física da URI.